Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolana. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos falando sobre processamento de salários, iremos configurar a nossa planilha do Excel, da folha de salários, concernente a uma fórmula específica para o cálculo do salário líquido, da segurança social, da matéria coletável e, por conseguinte, na próxima videoaula, iremos configurar a coluna do IRT, com base na nova tabela do IRT proposto pelo OGE, Orçamento Geral do Estado, em 2024. Então, gostaria de pedir o seu parecer deixando seu like e subscrevendo no canal. E caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários que eu estarei disposto a responder a todos vocês, ok? Bom, temos aqui uma empresa fictícia com 6 trabalhadores, dividido em órgãos sociais e pessoal. E desta feita nós iremos calcular o salário ilíquido, a segurança social e a matéria coletável com base numa fórmula específica. Desta feita iremos já partir para o salário ilíquido. O que corresponde ao salário ilíquido? Bom, tal como vocês podem estar a ver aí, o salário líquido é nada mais nada menos do que o somatório entre o salário base mais todos os subsídios. Bom, visto que estamos no Excel, podemos fazer isso de uma forma bem rápida, colocando aqui uma fórmula. E nós introduzimos as fórmulas colocando um igual, ok? Então procure aí no seu computador o igual. E desta feita, iremos selecionar a célula referente ao salário base com Ctrl e dando um clique no botão esquerdo do mouse, nós selecionamos aqui o salário base deste trabalhador, ok? Desta feita, nós iremos colocar o sinal de mais, iremos adicionar os restantes subsídios, que são o subsídio de alimentação, depois colocamos mais, subsídio de transporte, colocamos mais, abono de família. Desta feita, colocamos aqui a nossa fórmula para o cálculo do salário ilíquido. Como vocês podem ver, é bastante simples e agora só damos um Enter e cá está o valor do salário ilíquido. É assim que iremos fazer. Mas bom, para não termos o mesmo trabalho, nós podemos copiar a fórmula que nós colocamos aqui, dando 2 cliques ou simplesmente arrastando, ok? Vemos aqui até a borda e arrastamos aqui para baixo. Feito isso, ele já copiou as fórmulas aqui para os restantes trabalhadores. E desta feita, calculamos o salário ilíquido. Agora vamos para a segurança social. Tal como vocês podem estar a ver, a segurança social equivale a nada mais, nada menos do que o somatório entre o salário base mais todos os subsídios vezes 3%. Mas, visto que o salário ilíquido já é o somatório do salário base mais todos os subsídios, nós podemos fazer isso através de uma fórmula bem simples, colocando o igual e nos baseando apenas no salário ilíquido, selecionamos aqui o salário ilíquido e multiplicamos. Aqui no Excel, o sinal de multiplicação é o asterístico, ok? Então procurem aí o asterístico e assim nós colocamos 0,03, que seria 3%, 0,03. Bom, feito isso, só damos um Enter e cá temos o nosso INSS de 3%. Bom, podemos fazer isto para os restantes colaboradores, copiando a nossa fórmula, ok? Que não é necessário. E faremos o mesmo processo para o INSS de 8%. Bom, desta feita nós podemos fazê-lo colocando aqui um igual, selecionando o salário ilíquido e multiplicando com o nosso asterístico por 0,08. Desta feita damos um Enter e assim calculamos o INSS de 8%. Bom, até agora o processo tem sido bastante simples, não é? Mas bom, vamos aqui agora para o cálculo da matéria coletável, que é a nossa base de incidência para o IRT, ok? Bom, na matéria coletável não tem muito segredo, como vocês podem estar a ver, eu coloquei aí a fórmula em extensão, mas a matéria coletável é nada mais nada menos do que o somatório entre o salário base mais os subsídios tributáveis, aquilo que entra realmente para o cálculo do IRT, menos o INSS de 3%, ok?
Vamos ver aqui primeiramente o que é que são subsídios tributáveis. Bom, subsídios tributáveis são aqueles que concorrem para o cálculo do IRT. E quais são os subsídios que concorrem e os subsídios que não concorrem? Bom, a coluna do IRT, segundo a legislação fiscal, tem subsídios que estão isentos do cálculo do IRT. Nós aqui poderemos citar, por exemplo, temos aqui as prestações sociais pagas pelo Instituto Nacional da Segurança Social, reconhecidas na legislação de segurança social, como subsídios de maternidade, subsídios de aleitamento, subsídios de funeral e abono de família. Portanto, esses não concorrem para o cálculo de IRT. Notem que aqui temos abono de família. No entanto, o abono de família tem uma especificidade. Aqui diz o seguinte: o abono de família pago pela entidade empregadora em montante que não ultrapasse o limite máximo de 5% do ordenado base do trabalhador, excluídos os trabalhadores sujeitos ao regime remuneratório da função pública. Ou seja, todos os subsídios, ou seja, o abono de família que é inferior a 5% do ordenado do trabalhador não concorre para o cálculo do IRT, ok? Então, ele está totalmente isento, ok? No entanto, se o abono de família ultrapassar 5% do ordenado, ou seja, do salário base do trabalhador, nós iremos fazer o abono de família menos os 5% do ordenado do trabalhador. Bom, vocês vão ver isso na prática, porque iremos fazer aqui, ok? Bom, vimos aqui sobre o abono de família e alguns subsídios que não concorrem. No entanto, nós aqui na nossa planilha do Excel, nós temos os seguintes subsídios. Temos aqui subsídio de alimentação, subsídio de transporte e o abono de família. Bom, já vimos do abono de família, agora vamos ver sobre o subsídio de alimentação e o subsídio de transporte. O que é que diz a legislação fiscal? Bom, aqui no Diário da República, no artigo número 2, como vocês podem ver, referente ao RT, não sujeição, diz o seguinte: os subsídios de alimentação atribuídos a trabalhadores dependentes não incluídos na linha J até ao limite mensal de 30.000 kwanzas, ou seja, estão isentos os subsídios de alimentação até 30.000 kwanzas, ok? Então, se o seu subsídio de alimentação for, por exemplo, de 29.999, portanto, este valor não irá concorrer para o cálculo do IRT, ok? Preste muita atenção nisto. Se for superior a 30.000 kwanzas, nós iremos fazer o valor referente ao salário, ao subsídio de alimentação, menos 30.000 kwanzas. O valor que restar, ou seja, o remanescente, vai ser o que irá concorrer para o cálculo do IRT. O mesmo acontece com o subsídio de transporte. Se for superior a 30.000 kwanzas, fazemos o subsídio de transporte menos 30.000. Se for inferior, portanto, não irá concorrer para o cálculo do IRT, ok? Desta feita, nós iremos colocar essas informações numa fórmula e aqui na nossa matéria coletável. Bom, como é que ficaria? Bom, desta feita aqui ficaria assim. Colocamos o igual, selecionamos aqui a célula de salário base, ok? Adicionamos e colocamos a condição seguinte. Bom, visto que os subsídios de transporte e o subsídio de alimentação e abono de família têm 3 condições específicas, vamos começar agora com o subsídio de alimentação. A sua condição diz o seguinte: ela deve ser superior a 30.000 kwanzas. Bom, se for superior a 30.000 kwanzas, fazemos o subsídio de alimentação menos 30.000 kwanzas. Se for inferior, não concorre para o cálculo do RT. Então, nós iremos utilizar a função se, ok? Vocês podem escrever se, abrir os parênteses. Desta feita, nós iremos colocar ou selecionar aqui o nosso subsídio de alimentação, ok? Iremos procurar o sinal de maior ou igual, ok? Colocamos aqui maior que 30.000, podemos escrever 30.000. Desta feita, colocamos aqui o argumento, que é ponto e vírgula. Bom, se esta informação
Se o subsídio de alimentação for superior a 30 mil kwanzas, então eu quero que o Excel me responda ou me dê a seguinte informação. Este valor, que é o subsídio de alimentação, menos, podem colocar em um tracinho, 30 mil kwanzas. Ponto e vírgula. Bom, se o subsídio de alimentação for inferior a 30 mil kwanzas, ele não concorre, então é zero. Podemos colocar aí zero e fechar os nossos parênteses. Desta feita, colocamos o somatório e a seguinte condição, que é o subsídio de transporte. A mesma condição que o subsídio de alimentação. Portanto, selecionamos. Se este valor for maior que 30 mil kwanzas, eu quero que o Excel me responda da seguinte forma. Deverá ser o subsídio de transporte menos 30 mil kwanzas. Se for inferior, eu quero que dê zero. Prontos, fechamos aí os parênteses. Agora acrescentamos o somatório, que é o terceiro subsídio, que é o abono de família, a mesma condição. Opa, aqui esqueci-me de colocar a função C, ok? Aqui colocamos C, ok? E aqui também C. Desta feita, abrimos aqui os parênteses e aí digitamos a seguinte fórmula. Bom, o abono de família será então o seguinte. O abono de família deverá ser maior que 0,05, que é 5% do salário base. Podemos aqui colocar o asterístico e selecionar aqui o salário base. Pronto, essa é a nossa condição. Então, o abono deve ser maior que 5% do salário base. Se esta condição for satisfeita, então deverá ser o valor do abono de família menos 0,05 que multiplica o salário base, ok? Portanto, se o abono de família for maior que 5% do salário base, então o Excel vai me responder da seguinte forma. O abono de família menos os 5% do salário base. Bom, se esta condição não for satisfeita, se o abono de família for inferior a 5% do ordenado de trabalhador, então claramente não concorre para o cálculo do RT, então colocamos zero. Desta feita, podemos fechar os nossos parênteses e falta apenas um argumento, que é o INSS de 3%, ok? Então colocamos aí um traço, que significa menos, e selecionamos aqui a célula do INSS de 3%. Bom, feito isso, nós colocamos aqui a nossa fórmula para a matéria coletável. E se eu der um Enter aqui, e pronto, ela aqui já calculou o valor da matéria coletável. Bom, vocês podem conferir à mão todos os passos. E se houver alguma irregularidade, deixem aí nos comentários, iremos discutir mais, ok? Podemos copiar a mesma fórmula para os restantes colaboradores. E desta feita nós calculamos a matéria coletável. Bom, não vamos calcular aqui o IRT porque o vídeo ficaria muito extenso. Então este é um vídeo introdutório apenas, dando as bases nas fórmulas para a folha de salário no Excel. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. E se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, subscreva no canal. Se houver alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Ok? E na próxima videoaula aguardo vocês para darmos continuidade aqui concernente ao ERT, ok?